O presidente Luiz Inácio Lula da Silva assinou nesta quarta-feira uma medida provisória que prevê a isenção da conta de energia elétrica a até 100 milhões de pessoas. Segundo o governo, a chamada MP do setor elétrico vai ter um custo estimado de mais de 3 bilhões de reais aos cofres públicos por ano. O ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira, afirmou que o MP busca ali soluções para proteger a classe média e os mais pobres do país. E, além disso, promove uma abertura do mercado, acabando, segundo ele, com o monopólio das distribuidoras. Mas depois desse anúncio, grandes consumidores demonstraram preocupação com a perspectiva de que vão ficar com boa parte dos custos da iniciativa. A indústria é um dos setores que já teme o aumento da conta de luz e quer rediscutir a norma com Lula. Levi, essa medida faz parte de um pacote de ações ali do governo para reverter esse cenário de baixa popularidade desse Lula 3. Mas primeiro eu quero que você explique os detalhes desse projeto. Quem que tem direito à gratuidade? Quem que vai ter direito a desconto? Isso começa a valer quando? Pois é, Letícia, essa medida provisória foi assinada, inclusive, junto ali com o presidente, ao lado do presidente da Câmara, Hugo Mota, com o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, e vai precisar do apoio deles, afinal, por se tratar de uma medida provisória, ela entra em vigor imediatamente, logo quando é assinada pelo presidente da República, só que ela precisa ser aprovada pela Câmara e pelo Senado em até 120 dias para não perder a validade. Mas existe aí uma expectativa de que seja aprovada pelas duas casas ao longo desses próximos meses. O texto concede o desconto integral na conta de luz para os seguintes públicos que consumam até 80 kW por mês. Para famílias do CadÚnico com renda mensal de até meio salário mínimo per capita, lembrando que o CadÚnico é aquele cadastro dos programas sociais. Também a pessoas com deficiência ou idosos que recebam o BPC, que é o benefício de prestação continuada, a indígenas e quilombolas do CadÚnico e também as famílias do CadÚnico atendidas com sistemas de geração off-grid, que é uma geração autônoma de energia elétrica. De acordo com o governo federal, até 60 milhões de pessoas podem ser beneficiadas com essa gratuidade, enquanto que as famílias do CadÚnico com renda per capita entre meio e um salário mínimo que consumirem até 120 kW por mês vão ter um desconto de aproximadamente 12% nas tarifas de energia elétrica. Essas medidas elas passam a valer 45 dias depois da publicação da medida provisória. A MP foi publicada ontem, portanto, a gente pode dizer que daqui a 44 dias essas medidas todas que a gente listou começam a valer. E, de acordo com o governo, cerca de 14 milhões de pessoas vão ser contempladas imediatamente já por essa gratuidade, enquanto as outras 46 milhões vão começar já tendo um desconto na conta de luz. Letícia. E, Levi, você acha que essa medida, pelo menos faz parte ali da estratégia, vai ter efeito suficiente para reverter essa popularidade do governo Lula? O governo Lula tem apostado em algumas ações, né? Tem a questão da isenção do imposto de renda, que até então não andou ali no Congresso, essa medida, tem a PEC da segurança, e agora mais esse ponto vai ser suficiente? O que o pessoal ali, o que os interlocutores do governo Lula têm pensado a respeito disso? Olha, é uma das grandes apostas do governo Lula para sair desse ciclo de crises, né? O presidente ele até começou o ano dizendo que 2025 seria o ano da colheita de resultados, mas até aqui a gente teve muito mais crises do que ações efetivas do governo. Teve ali na virada do ano, em janeiro, aquela questão toda envolvendo o PIX, né, que gerou uma dúvida muito grande na população, e agora todo esse escândalo envolvendo os desvios no INSS. E aí, para sair desse agenda positiva, uma agenda que o governo entende que pode ser benéfica para a população, aí você já teve primeiro a apresentação do projeto de lei da ampliação da isenção do imposto de renda e que mira muito principalmente a classe média, né? O governo espera que até o final do ano isso seja aprovado pelo Congresso. O governo aposta que com a safra desse ano a inflação dos alimentos vai dar uma diminuída. Tem também essa PEC da segurança pública que o Lula quer
mostrar ali também que tem uma atuação mais efetiva nesse campo da segurança pública, que é um grande calcanhar de Aquiles desse governo. E agora também tem essa questão da gratuidade nas contas de luz, que é um trunfo que o governo espera ter nos próximos meses e até visando, claro, as eleições de 2026 para fortalecer o presidente Lula, caso ele realmente saia candidato. A princípio a tendência é essa, e para que ele chegue mais forte nas eleições, porque o cenário agora é de muitas incertezas. Levi, um dos pontos polêmicos dessa medida é justamente a questão dos custos, né? O governo fala de custos que essa medida vai ter, que é mais de 3 bilhões de reais ao ano, e aí gera o debate. Quem que vai pagar essa conta? Porque muita gente vai passar a ter descontos que hoje não tem. O governo vai tirar os subsídios do setor de energia renovável, mas também é previsto ali o rateio de outros tributos que antes só o mercado regular que pagava, e agora as indústrias que não pagavam vão passar a pagar. E isso vai acabar aumentando o preço da energia para as indústrias e deixa o Brasil menos competitivo. Você já explicou o projeto, como que vai funcionar, mas vamos falar agora um pouco das implicações políticas disso. O ministro Alexandre Silveira defendeu a medida provisória, mas será que convenceu o mercado? Pois é, inclusive alguns entes privados, algumas consultorias privadas até contestam um pouco esse cálculo do governo, porque o governo estima que o impacto nas contas públicas vai ser de 3,6 bilhões de reais, e algumas dessas consultorias acreditam que esse impacto pode ser maior, talvez de quase o dobro desse valor. Alguns falam que pode chegar a quase 7 bilhões de reais por ano. De fato, existe esse temor de que uma parte importante da população, principalmente a classe média, acabe arcando com essas isenções na conta de luz. Calcula-se, por exemplo, um aumento de quase 2% nas mensalidades quando essas medidas entrarem em vigor, além de todos esses custos arcados pela indústria do setor, né? O governo vai deixar de dar alguns subsídios que existem hoje para as fontes renováveis, principalmente para a energia solar e para a energia eólica, e isso vai ser a princípio, e isso, como o governo vai deixar de dar esses subsídios, então isso vai ser arcado pela população e pelas indústrias. O próprio governo nem faz tanta questão de esconder isso, não. Ontem, o ministro da Casa Civil, Rui Costa, disse que essa medida provisória busca diluir para que todos paguem o custo da energia elétrica, porque ele até disse que algumas empresas não pagavam o que deveriam. E ele argumenta também que, no fim das contas, a classe média vai ser beneficiada com um outro ponto dessa medida provisória, que é a abertura do mercado de energia elétrica. Ela prevê que, a partir de 2027, todos os consumidores, incluindo incluindo as residências e também os pequenos consumidores, vão poder, os pequenos comerciantes, melhor dizendo, vão poder escolher de qual fornecedor vai comprar energia elétrica. Vai haver uma abertura no mercado de energia elétrica, sendo que hoje só as médias e grandes indústrias têm esse direito. Então, o governo argumenta que, com isso aí, no fim das contas, a classe média também vai acabar sendo beneficiada, só que aí seria algo mais a médio e longo prazo. Essa questão aí dos custos vai ser a grande discussão também no Congresso Nacional. Existe uma boa vontade por parte de Hugo Mota e de Davi Alcolumbre para fazer avançar essa medida provisória, e é claro, é uma MP que, se você olha ali inicialmente, dá gratuidade a 60 milhões de pessoas na conta de luz, é algo até difícil para os parlamentares contestarem, né? Soaria muito impopular para o Congresso Nacional, só que tem essa questão do custo. Toda vez que você impõe esse tipo de gratuidade, de isenção, você tem que trazer a fonte de custeio, de compensação. Isso está até na Lei de Responsabilidade Fiscal. Então, o Congresso só vai aprovar essa medida provisória se estiver convencido de que ela é sustentável para as contas públicas também.
E Olevi, quando fala de custo ali para a classe média, a gente viu que na última eleição uma preocupação, inclusive, do governo Lula é também trazer a classe média para ele. Então, se acaba sendo onerada a classe média também, o governo Lula pega um problema, porque é um eleitorado que ele sempre busca. Mas só antes da gente ir para o próximo tema, eu só queria te perguntar, porque o ministro Alexandre Silveira anunciou essa medida, era um ministro ali que vinha sendo fritado, é uma forma, mostrou serviço até então, né? Exatamente. Ele precisava de uma bandeira à frente do Ministério, coisa que não tinha antes. Ele até se envolveu em algumas pequenas polêmicas ali dentro do governo. Por exemplo, ele é um grande defensor de que o Brasil explore o petróleo enquanto for possível, ao contrário, por exemplo, do que defende o Ministério do Meio Ambiente, né, a ministra Marina Silva. Isso é uma grande discussão dentro do governo. O ministro Alexandre Silveira, ele tem um cargo cobiçado ali por alguns partidos, ele é filiado ao PSD, mas não é uma nomeação exatamente atribuída ao PSD, inclusive ele tem atuação questionada ali por lideranças do Congresso Nacional, só que é um ministro que tem uma relação muito próxima com o presidente Lula, e até mesmo com a primeira-dama. A primeira-dama Janja da Silva é um dos ministros mais próximos a ela, então acabou sendo um ministro ali da cota pessoal do presidente Lula. Então, acredita-se que é muito difícil que Lula abra mão de ter Alexandre Silveira ali ao seu lado, mas é uma oportunidade ali dele diminuir um pouco essas críticas que são feitas a ele no Congresso e até dentro do próprio governo, tendo ali uma bandeira para ele defender até o final desse mandato.